Olá, meus queridos, hoje é quinta-feira, dia 26/5/2022. Estamos aqui mais uma vez em mais um Bastidores para nós analisarmos algumas coisas que estão acontecendo. Hoje nós vamos deixar a parte de evolução espiritual lá para o fim. Vamos começar com as políticas financeiras e tudo mais, tá? Meus queridos do céu, o dólar ontem ficou no 0 a 0 praticamente. Subiu 0,18, ou seja, praticamente 0 a 0. Fechou em R$ 4,82. Eu andei tentando sondar com amigos e pessoas sobre o que está acontecendo com o câmbio. Me disseram que sempre mais ou menos esses dias 23 por aí, né? Sempre 22, 23, 24, 20, por aí. Tem uma tendência de queda e depois ele faz uma leve subidinha no fechamento do mês, que é quando as empresas precisam pagar fornecedores. Então, é alguns movimentos. Então, que para nós fazermos uma certa análise, não diária somente, mas mensal. Só que tem um porém, se eu não fizer análise diária, eu não consigo ver entradas e saídas e o que o governo está fazendo de intervenção. Eu não consigo saber o que está acontecendo com especulação, por exemplo. Então, precisamos sempre olhar também as duas formas, mensal, mas também a diária, tá? E dentro dessas análises, olhando aqui, não dá para saber o que está acontecendo e para onde de fato vai o nosso querido dólar. Mas a sensação que dá é que sempre que sobe combustível lá fora em dólar, está baixando o câmbio aqui. Ou seja, parece que tem influência do Banco Central. Só que nós não temos acesso aos relatórios, pois estamos em greve. E a gente vai falar sobre isso logo lá na frente. Vamos ver as ações. O índice Bovespa ontem fechou em 0 a 0. 0,0. É quase raro isso, viu? E fechou em 110.579. Olha, gente, do fundo do coração, eu queria muito que a bolsa subisse para 114, 120, 150. Mas eu ainda tenho uma temoridade muito grande, que em relação ao que ainda vai acontecer nesse planeta. Porque essa história com a China e Taiwan ainda não terminou. Essas historinhas de pandemias de uma coisa e de outra também não terminou. E a muvuca parece que vai continuar. E o mercado financeiro, quando tem essas informações sem respostas, tipo, pode acontecer, pode fazer, pode não sei o quê, isso gera insegurança. E quando gera insegurança, os investidores falam: filho, ó, eu não vou entrar na bolsa e investir para longo tempo. Eu entro e saio, porque eu vou fazer especulação. E as bolsas do planeta começam a se tornar cada vez mais especulativas por causa deste fator. Vamos ver as cenas do próximo capítulo, pois é bem delicado a situação, tá? E teve alguma... Vamos falar para vocês, deixa eu dar uma bisoiada para vocês. O que teve de ação que subiu e que ação que caiu? Se eu pegar e falar assim, olha, essa ação subiu um monte, teve uma aqui que subiu um monte, 44%. A IGB, aí você fala assim, 44%, qual foi o volume? 33 mil ações negociadas, é muito pouco, então não entra. Então quem fez esse movimento maluco de 44% foi Sardinha, que entrou e falou, olha, esse aqui acho que dá para nós ganhar um dinheiro máximo aqui, vamos lá, uhul, e faz o negócio subir. Porque volume mesmo não deu, e teve essa subida. Agora você pegar e falar que alguma empresa subiu grandemente, não. E que caiu grandemente, também não. Só que o problema é o seguinte, vamos lá. O Rossi, residencial subiu 5,6. Construtoras deram uma mexida boa aí. Só que a questão é o seguinte, as oscilações não foi 0,5, 0,3 para mais ou para menos. Foi tudo em torno de 2%. Então 2 subiu 2%, caiu 2%. Subiu 2,5%, caiu 2,5%. Subiu 3%, caiu 3%. Nessa margem.
E essas ações, para chegar nesse fechamento, elas oscilam para cá e para cá. Então, dentro de um dia, as oscilações das ações estão em torno de 5, 6 e até 10% em um dia. No dia. Durante o dia. Começa num valor, vira outro valor. A bolsa ontem começou lá embaixo, depois voltou e ficou boa. Essa oscilação dentro do dia já está acontecendo desde segunda-feira. Desde semana passada, porque eu entrei e fiz um day trade, saí na sexta-feira, na segunda-feira deu para fazer um day trade, na terça-feira deu para fazer outro day trade, na quarta, ontem eu fiquei quietinho, não quis mexer porque eu achei meio estranha a bolsa, mas ela está para ficar fazendo day trades, por causa dessas oscilações muito grandes durante o dia. Agora, quem está fazendo day trade, de duas uma, ou está acreditando muito na bolsa do futuro, ou, meu querido, está fazendo mau negócio e está se lascando aí. E eu não sei o que está acontecendo. Ou estão usando os computadorzinhos, os robozinhos que falam, agora que cai tanto, eles vendem tudo automático e a gente entra nessa venda. A gente compra toda essa venda automática. Depois eles vão se tocar o que é e recompra. Vamos ficar atento à situação aí. Vamos lá, vamos ver o que tem nas notícias dos jornais. E a Bolsa da Alemanha, o DAX, por exemplo, tá subindo 0,4, 14.061, também estabilizado. Nos 14 mil redondinho ali, esperando alguma coisa acontecer. E vai acontecer. Normalmente as coisas não demoram muito para chegar, mas vamos ver. Vamos ver. Infomoney. O PIB dos Estados Unidos... São alguns assuntos de hoje, tá? PIB dos Estados Unidos hoje, vai sair PIB. Isso vai mexer com as bolsas? Vai. Dados de arrecadação no Brasil. Isso daí vai mostrar que o governo brasileiro está enchendo o seu cofrinho. E vão falar, olha, o Brasil cresceu. O Brasil cresceu ou os bolsos do governo cresceu? Teto para o ICMS foi aprovado, de energia e combustível. Já foi aprovado, só não sabe qual que vai ser o teto, vai ser negociado agora outro valor. Então já foi aprovado que vai ter teto. Ninguém pode cobrar mais do que vai se estipular nível federal, de energia elétrica. Agora só querem saber qual que vai ser o teto. Olha, moço, se isso passar e realmente for em torno de uns 15%, olha, vai ser a maior bênção que pode ter acontecido no planeta. Só que tem um porém, né? Os estados vão quebrar as pernas. Já tem estado que já está quebrado as pernas. Vai ter estado aí que vai gritar o rádio de dor aí. Eu quero ver onde eles vão arrumar outro tipo de imposto para aumentar a arrecadação deles. Porque governo, eu falo uma coisa para vocês, esses caras, eles tiram de um lugar e enfiam do dobrado em outro. Nós vamos ter que pagar essa conta dobrada em algum outro lugar, mas é muito bom começar a baixar esse negócio de imposto de energia e de combustível, porque é um bem de consumo, de muito consumo. E essas coisas de altíssimo consumo, que é de necessidade, elas não podem ter altíssimo imposto, porque já gira muito. Então tem que de fato abaixar o valor de energia, o valor de combustível, para fazer com que as pessoas queiram consumir mais. Exemplo, se a energia tivesse impostos baratos, se a energia fosse mais barata, eu ia consumir muito mais do que eu consumo hoje. Eu ia ter coragem de comprar ar-condicionado, ia colocar mais não sei o que, porque aí, poxa, dá para pagar. E pelo consumo o governo ia ganhar dinheiro de novo. Mas aqui no Brasil, ao contrário, não. Eu tenho que ganhar um montão em meia dúzia porque é o que manda. O negócio é ganhar um montão. Ai. Vamos lá. Bolsas operam em sentidos diferentes nessa sessão, com investidores também repercutindo a ata do FONC na véspera, além de projeção de techs. Os índices futuros de Nova York e bolsas europeias operam próximo da estabilidade.
enquanto os mercados asiáticos fecham com diferentes sinais na manhã desta quinta-feira. E outra, hein? A China já falou que já está entrando num caos danado lá, que está sendo pior situação do que desde o corona, desde quando existiu. O governo chinês está falando que a coisa está braba lá pro lado deles. E um dos maiores clientes da China é o Brasil. E aí? E aí? E a Bolsa do Brasil ainda bem? Por isso que eu estou desconfiado, moço do céu. Eu não sei aonde vai parar essa loucura da Bolsa brasileira, mas vamos lá. Bolsas mundiais. Estados Unidos. Os índices futuros dos Estados Unidos operam instáveis nesta quinta-feira, com investidores dirigindo a ata da última reunião do FONC e projeções decepcionantes da NVIDIA, que é de tecnologia, tá? Uma empresa de chip. Então vamos ver o que vai acontecer. Dow Jones ficou praticamente no 0 a 0 no futuro, né? Tudo futuro, tá? De subida de 0,18. O SP 500 0,07, para tudo no 0 a 0. Nasdaq futuro caindo 0,26, ou seja, tudo no 0 a 0. Não tá cheirando nem fedendo, mas vamos ver o PIB americano. Ásia. A bolsa de Xangai subindo 2,41, mesmo eles falando que tá sendo a pior coisa deles. Então olha só como é que é interessante. Nikkei no Japão subindo 1,75. Hong Kong subindo 4%. Subindo, já subiu, né? Coreia do Sul subindo 1,03%. A Ásia é mais animadinha do que os Estados Unidos. E aí? E a Europa? E a Europa, moço? O Banco Central da Rússia cortou nessa data a sua principal taxa de juros de 14% para 11%. Então a Rússia tá pegando e falando assim, eu não vou cortar os juros aqui. Vocês lembram que eu falei que o Brasil tinha que fazer isso quando subisse a Europa e subisse os Estados Unidos, que o Brasil tinha que cortar os juros? A Rússia fez isso, cortou de 14% para 11% o juro Selic deles. E o Brasil tem que fazer a mesma coisa, viu? Pode jogar, pode fazer cair para 9% aí. Pode fazer tranquilo. Tem que jogar essa bomba em cima da Europa, em cima dos Estados Unidos, e não os países menores se lascar. Já na Europa tá igualzinho Estados Unidos. O Reino Unido subindo 0,05, ou seja, tá 0%. O DAX, 0,5%, 0,49%. O CAC, que é da França, está subindo 0,7. O da Itália, 0,21. Ou seja, tudo no 0 a 0, 0,21. 0,7 já é um pouquinho mais, né, da França. Mas Reino Unido, 0. E da Alemanha, 0,5. Tá todo mundo tipo assim numa expectativa muito grande. E as commodities? O petróleo, o barril do petróleo, Brent, está a $108,76. O minério de ferro na bolsa de Dalian teve alta de 4,19. Ai, moço, eu vou falar para você quanto que tá agora, porque isso aqui é do jornal. Agora nós vamos ver quanto que tá agora o petróleo, para vocês pegarem e ver que tava 108, para vocês verem o tamanho do estilingue, como é que funciona esse estilingue louco. Nesse exato momento, a Brent 111. De 108 para 111. Ou seja, de novo eu venho falar para vocês, está 111. E o câmbio nos 4,80. Estão entendendo? E vai subir o petróleo, hein? Porque a reserva americana está sendo gasta, o povo não está se atentando a isso. Eles têm reserva para ser torrada aí mais ou menos durante um período e depois vai lascar a boca do balão aí, hein? Vamos ver o que vai ter aí. Bom, é isso daí. Vamos que vamos. Vamos ver seguro-desemprego dos Estados Unidos, PIB dos Estados Unidos, as falas do Guedes. Moço do céu. Paulinho. Infomoney. Exceto o setor de energia, ações dos Estados Unidos estão simplesmente ininvestíveis, entre aspas, agora. Até que os mercados corrijam erros de cálculos, as ações dos Estados Unidos simplesmente não podem ser investidas. Como assim?
Enquanto as ações do Snap desmoronavam no pregão de terça-feira em Nova York, fechando em queda de 43%, o desastre já estava nas paredes das empresas de mídia social desde a semana passada, ou desde a série de divulgações de lucros deprimentes do primeiro trimestre de 2022. Os diretores financeiros começaram a ter uma previsão mais clara dos lucros corporativos para o trimestre nas metade do período. Assim, a carta extraordinária... O que está acontecendo é o seguinte. Tem empresas que estão sem saber exatamente o que está acontecendo. Os valores anunciados por usarem criptomoedas, por exemplo, tipo Tesla, eu vou aceitar criptomoeda para trabalhar. Com esse fundamento da criptomoeda, ninguém sabe o que está acontecendo. Porque começou a virar moda as empresas aceitar criptomoeda. Só que é o seguinte... Eu aceitei criptomoeda igual Tesla, por exemplo, só que agora, quanto que vai valer as minhas ações da Tesla? Porque eu tenho que converter isso e ver quanto que foi. A negociação foi feita em que valor da moeda? No valor que ela estava alta ou no valor que ela estava baixa? A conversão aconteceu ou não aconteceu? O dinheiro manteve na empresa como cripto ou já convertido em dólar? Moço do céu. Vocês não têm noção do tamanho da bomba atômica que vai ser estourada em cima das empresas americanas com essa história de colocar criptomoeda na compra e venda dos produtos. Vocês vão ver o que é a bomba atômica que vai explodir nessas empresas americanas. Escuta o que eu tô falando. Vocês estão achando que a coisa tá ainda bonita e tudo levando na barriga? Vocês vão ver a hora que sair os resultados dessa queda monstruosa da criptomoeda em cima dessas empresas que mexem com criptomoeda. Vamos até tomar um café aqui, porque o trem tá doido, hein? Olha só, Infomore. Bitcoin cai mesmo com discurso brando do Fed. Ethereum recua 7%, Solana cai 10% e altcoins 30%. Meus queridos, o Bitcoin está sendo cotado a $29 mil. E as outras caindo enormemente. É o que eu estou falando para as pessoas. Empresas começaram a colocar o Bitcoin. Tudo bem, eu posso fazer o Bitcoin com conversão automática. Eu aceito o Bitcoin convertendo ele automático. Como se alguém estivesse pagando um carro com as ações, com ações da Petrobras, ações não sei o quê, entendeu? Beleza, eu vou lá e converto. Agora, qual foi o poder de conversão dessas empresas? Rapaz do céu. Eu quero ver as cenas do próximo capítulo. Eu cantei a bola que o Elon Musk ia afundar junto com o Tesla. Ninguém acreditou. Eu falei isso no Extra. Inclusive, daqui a pouco eu saio para gravar, que eu gravo de quinta-feira. Eu falei isso lá atrás, está acontecendo. Está acontecendo e vai acontecer. Quando sair os resultados da criptomoeda, vocês vão ver o que vai acontecer com a empresinha do gajo lá. Por isso que ele está focando agora em foguete para o espaço e largando mão do Tesla lá para o outro lado. Vamos ver o que vai acontecer. Jornal AFP. Potências ocidentais alertam planos da China no Pacífico Sul. Vamos lá. Os acordos de cooperação propostos por Pequim vazaram pouco antes da visita a 8 países do ministro de Relações Exteriores da China, que desembarcou na capital das Ilhas de Salomão nesta quinta-feira. A China, o que ela está fazendo? O acordo oferecia a 10 pequenos países milhões de dólares em ajuda. A perspectiva de um acordo de livre comércio com a China e acesso ao enorme mercado chinês.
Em troca, a China treinaria a polícia local, se envolveria em sua segurança cibernética e expandiria os laços políticos. Então, o que a China está fazendo? Você é um paizinho pequenininho. Tipo, vamos dar um exemplo. País pequenininho, pobrezinho. Cuba. Eu chego em Cuba, por exemplo. Estou dando um exemplo, tá? Exemplo, não estou falando que é isso. Eu chego em Cuba e falo, você está muito pobrezinho, né? E quanto que seria para arrumar tudo, reconstruir vocês? Porque para esses países, pouco dinheiro é muito. Então os caras chegam e falam assim, olha, 500 milhões de dólares, para mim seria assim, nossa, seria assim como se fosse 1 trilhão para o Brasil. Aí eles chegam nesse país pequenininho e falam, ok, então eu vou querer um acordo de livre comércio com vocês, vocês vão permitir com que eu entre e saia com passaporte na hora que eu entrar e querer, vocês vão dar direito com que chineses venham poder trabalhar aqui, ajudar a desenvolver e trazer, porque vocês não vão conseguir comprar as coisas de lá, e aí vocês podem vender as coisas aqui, e nós vamos ensinar vocês a daqui fazer contrabando vendendo produtos para os países vizinhos. Então aqui eu entro aqui e vocês vão começar a vender para tudo quanto que é país e manda todos os produtos para tudo quanto que é outro país, para todo lugar. Hã? E aí eu vou mexer também com questão da polícia de vocês, ajudar vocês com questão de segurança, vou ajudar vocês com situação cibernética, dar proteção para vocês. Proteção cibernética? Segurança? Segurança? A segurança vai ser para eles mesmos. Cibernético vai ser controle deles mesmos para eles mesmos. E é esse que o pessoal tá falando, olha, toma cuidado, mas a China tá fazendo isso, porque é mais barato comprar país pequenininho, pobrezinho, do que chegar e falar, ó, eu quero entrar num país gigante. Eu entro no grande através dos pequenininhos. Eu pego os países, tá tudo morrendo, tudo em inanição, e vou lá, opa, chega a Argentina, você tá, Argentina, você tá passando fome, vamos fazer um negócio, assim, assado, tal, regulo a sua moeda, faço as coisas, te ajudo em tudo, sua economia vai crescer, mas em troca vai acontecer isso. O que acontece? Vai virar um outro Paraguai mandando produtos pirateados tudo pro Brasil. Ah, vou fazer na Venezuela também. Outro país mandando tudo pro Brasil. Ah, eu vou fazer que não sei o quê. Aí, a hora que vê, eles entraram no Brasil sem entrar no Brasil. Vocês estão entendendo? É isso que vai acontecer lá no Pacífico Sul. Lá naquela região onde tem aquelas ilhotas pra lá. E eles já fizeram isso na África, viu? Eu vi, eu estava lá quando eles fizeram isso lá. Eu estava lá. Infomoney. Greve suspende divulgações de relatórios mensais do Tesouro. As publicações e entrevistas coletivas referentes aos relatórios mensais da dívida pública e do resultado do Tesouro do mês de abril não serão realizadas. Ou seja, para investidor sem saber quanto que está a dívida pública é um risco tremendo. O resultado do Tesouro é um risco tremendo. E aí? Quem tinha que fazer isso daí, um resumão e falar, olha, o que eu vou falar para vocês o que é a equipe do Paulo Guedes. E ele vai ser cobrado para falar alguma coisa sobre. Como o Paulo Guedes saiu protegendo e defendendo o governo essa semana, significa que tem uma probabilidade de ter um rombo e um buraco gigantesco em cima disso daqui. Porque conforme o juro subiu, essa greve está sendo uma benção para o governo. Porque a greve está fazendo com que ninguém veja o que está acontecendo com os títulos públicos, com o governo pagando uma fortuna de juros. Mas professor, e como é que faz? Não faz quem mandou fazer dívida. Você já arrecada um monte, ainda quer pegar mais dinheiro emprestado no mercado? Você é muito guloso. O governo tem que parar de fazer esses negócios de dívida. O governo não tem que ficar fazendo dívida. Dívida é por uma calamidade, cara. Aconteceu uma explosão, entrou um furacão, arrebentou tudo. Aí precisa de uma reconstrução rápida. Faço uma dívida e depois eu pago. Agora eles ficam fazendo dívida para pagar salário, para pagar aumento de salário. Não pode. Não pode. Isso aí afunda o país. Todos os países que fizeram dívida, a China fez dívida reconstruindo a China. Construindo infraestrutura atrás de infraestrutura. Estados Unidos, infraestrutura atrás de infraestrutura. O Brasil, salário em cima de salário. É esse que é o problema. Vamos lá.
O Banco Central está com 90% dos servidores mantendo greve por tempo indeterminado, saiu no Infomoney. Divulgações periódicas de estatísticas e as atividades não essenciais da autoridade monetária continuam paralisadas. E aí? O mercado acionário do Brasil está cego. Ninguém consegue saber o que está acontecendo. Quando sair as notícias, vocês se preparem, porque vocês vão ver o que vai acontecer na Bolsa de Valores. Vai vir a calamidade total. Escuta o que eu tô falando, hein? Porque esses estão sendo os primeiros meses do governo pagando juros altíssimos. E o Banco Central ainda está querendo subir um pouquinho mais os juros. Prestem atenção no que vai acontecer com as contas do Brasil. É capaz de não conseguir fechar as contas esse ano. Escuta o que eu tô falando. E sem aumento, hein? Sem aumento. Agora vamos para uma notícia maravilhosa que eu vi aqui no jornal que eu não tinha como não passar para vocês. Saiu na Infomoney. A Ford contrata 500 engenheiros para Centro de Desenvolvimento na Bahia. Vocês têm noção do que é contratar 500 engenheiros? 1.500 pessoas trabalham no desenvolvimento de tecnologias aplicadas em carros da montadora em todo o mundo. 1.500 pessoas são engenheiros de desenvolvimento em todo o mundo. E vai contratar 500 pessoas só aqui no Brasil, na Bahia. A Ford está colocando pesadamente um setor de desenvolvimento de inteligência aqui no Brasil. Ela fechou as portas para a produção de veículos. Mas, meu querido, isso aqui é muito melhor e muito mais do que qualquer outra coisa. Isso daqui, cara, vocês não têm noção da notícia abençoada que é isso. Nós vamos desenvolver veículos jamais vistos no planeta. E eu vou falar um negócio para vocês. Os engenheiros brasileiros vão dar um show, um chocolate no planeta inteiro com novas tecnologias. Vocês vão ver. E ó, indo lá na Bahia, rapaz, eu tô achando que tem um cheirinho de grafeno e nióbio no ar, com tecnologias de altíssima evolução chegando por aí. Isso aí eu vou falar pra você, isso aqui é uma mediunidade, é uma intuição, hein? Infomoney. Agora vamos começar na política, tá? Vamos lá, encerrar na política, né? Na palhaçada. Bolsonaro chama a equipe de Guedes de brilhante. Declaração foi feita durante o evento no Palácio do Planalto durante a cerimônia de sanção da lei que cria novas regras para a Pronamp. Deus amado, que Deus nos abençoe e nos proteja de tamanha situação. Que Deus tire o véu da cegueira desse homem e faça ele enxergar o Paulinho como de fato ele é. Rapaz do céu, é claro que o presidente ama ele de paixão. O presidente chega e fala assim pra ele: você tem que fazer tal coisa. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Aí ele mescla as coisas do presidente com as coisas que ele quer. E sai um carneirão da magia aí, da bruxaria, falando, dando uma conotação de parábola e não jocosa. E sai lá, só que a gente não sabe o que sai, né? Sai fantasminhas que atormentam a vida dos seres humanos, fazendo eles, os brasileiros, passarem fome e tudo mais. Porque a solução da Petrobras, só agora ele está tendo. Ah, e ele já sabia tantos anos lá atrás. Por que será? Eu não engulo, hein? O presidente está te engolindo, chamando de brilhante. Moço, quem brilha para mim é estrela. Vamos lá. Estadão. Temer contesta Bolsonaro e nega que será candidato da terceira via. E eu vou falar uma coisa pra você. É que o Temer tá muito idoso, gente. Ele não consegue, ele não dá conta mais de mandar uma presidência da República. Ele não daria conta. Até daria conta, mas como são mais 4 anos, a idade dele ia ser muito. Ia ser tipo Elizabeth da Inglaterra. Ah, mas ele seria um cara bom, rapaz. As pessoas ficam falando: credo, o governo dele foi horroroso. Não, o governo dele foi a coisa mais abençoada que tem. Foi o que conseguiu arrumar a casa para que o Bolsonaro já pegasse uma coisa já fluindo com crescimento. Porque se a equipe do Guedes, do Paulinho, tivesse pego
saindo a gestão da Dilma, moço, vocês iam ver como é que o Brasil ia estar muito pior. Então eu acho que seria um nome muito bom para vir candidato. Sabe, para dar uma equilibrada nas coisas? Para tirar as estrelinhas? Tirar a estrelinha do Lula, tirar a estrelinha do Bolsonaro, mas dar uma dividida na coisa? Fazer todo mundo ser mais ou menos igual, num páreo mais justo. Eu penso assim, infelizmente não é bem assim. Rezemos. Estadão, esse aqui, moço, não tá cuspindo no prato que comeu, não. Esse aqui tá reglutindo no prato que comeu. Saiu no Estadão uma fala do Ernesto Araújo. É o ex-ministro de Relações Exteriores. Ele não deveria fazer essas coisas, mas vamos lá. Farra do caminhão de lixo é velha política. É velha política mesmo, porque aqui em Campinas já tem desde muitos anos, em outras cidades que eu conheço já tem desde muitos anos, porque eu, desde me conheço por gente, eu sempre li notícia no jornal falando: teve problema não sei o que de lixo, teve não sei do que negócio de lixo, e não sei do que lá negócio de lixo, contrato de lixo daqui, contrato de lixo de lá. Mas ele diz que a farra do caminhão de lixo é velha política. Realmente é velha política, algo que vem acontecendo de anos e anos e anos. E pode custar reeleição de Bolsonaro. Eu não acredito que custa a reeleição do Bolsonaro, mas como o presidente lança aquele slogan de que não tem falcatrua no governo, e como o governo é muito grande, ele não tem como ter controle de tudo, é muito difícil não ter algum resquício de alguma coisa errada no meio do caminho, mesmo ele não sabendo. Então, pode sujar um pouquinho, mas custar a reeleição, eu acho que não. Custar a reeleição, acho que não. Acho que a questão da reeleição, ela tá mais em questão de ter mais oponentes juntos. E eu vou voltar a falar, hein? Eu tô vendo vídeo atrás de vídeo daquele rapaz, eu tô me surpreendendo com aquele rapaz, com a coragem que aquele rapaz tem, e da destreza que ele tem mentalmente, e do controle de tudo que ele sabe, porque ele conhece muito bem hipnose, ele conhece muito bem como funcionam as regras do universo. Esse cara, ele entende de física quântica, porque todo jeito que ele vai falando, é só você ver como que ele trabalha com física quântica. Esse cara é um cara abençoado, porque não são todos que conseguem enxergar como ele enxerga. Física quântica não é da física de laboratório, não. Ainda vai ser. Lá na frente o laboratório vai entender o que nós da espiritualidade falamos. Mas vai levar mais uns 70 anos para isso. Mas de colapsar a função de onda, de pegar, falar, eu quero isso, e aquilo se materializar. Moço, esse gajo não é daqui. Esse não é daqui. Esse é um irmãozinho dos outros planetas. Espero que esse irmãozinho de outro planeta não se corrompa, porque todos são testados. Deus abençoe que ele coloque só pessoas boas do lado dele, porque teve uns pessoalzinho de área financeira que eu não achei muito bom do lado dele, não. Tem uns espiritinhos meio de porco ali. Mas, como diz o outro, nós precisamos de um rompe-mata para abrir novas trilhas, porque novas trilhas fazem depois o crescimento. Que venha um novo bandeirante por aí. Espero que aconteça neste sentido de desbravatura. Que Deus abençoe. Professor, ele vai ser o melhor presidente? Não, mas vai ser o melhor desbravador de consciência que jamais teve nesse país. Ele vai vir romper uma mata, abrir um novo caminho, de um novo pensamento, de uma nova visão, que vai fazer com que reformule todos os políticos de todos os lugares. E ai daqueles que não entrar na mesma onda, na mesma ressonância. Então, é um movimento do espiritual para que aconteçam outras coisas atrás e depois. Não vejam ele como o resolvedor do problema, mas como o bandeirante abrindo caminhos por aí. Se assim pode se dizer. Espero que vocês entendam a parábola. Vamos encerrando aqui. Isto é dinheiro.
A esquerda brasileira e o retrógrado culto a Lula. Eu li aqui, muito bom, muito interessante. Gostei muito da matéria, porque a esquerda deixou de lutar pela pobreza, pela não sei o que, e focou em precisamos colocar o nosso líder lá. Não. A esquerda precisa voltar ao que era antes, defender coisas que antes era de família. Com o tempo foi mudando as coisas e foi perdendo a questão família, foi perdendo a questão de liberdade, de direitos de individuais de todo mundo e foi se criando coisas de soberania de minorias. As minorias têm que ter soberania. Não. As minorias têm que ter igualdade perante todos. E essas distorções, colocando um Deus lá em cima, um culto a Lula, como está escrito aqui, é retrógrado. Realmente, a esquerda precisa voltar a lembrar do como era lá atrás, 40 anos, para relimpar, reestilizar, para conseguir de volta crescer, porque senão vai se dissolver no meio do caminho. Escutem o que eu estou falando. E para a gente encerrar com uma notícia linda e maravilhosa, saiu no Isto é Dinheiro. Primeiro paciente humano é vacinado com vírus, presta atenção, ele é vacinado com um vírus, injetado um vírus, que mata vários tipos de tumores. Olha só que interessante. Os vírus que nos matam agora vão matar o que nos matavam. Que coisa, não? Olha, que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê.